O meu bom dia a todos os amigos do canal Gil de Souza. Vamos falar a verdade. Estou aqui para mais uma vez compartilharmos um pouco, uma porção da palavra do nosso Deus. Mas antes eu gostaria de pedir que aqueles que puderem sentirem de Deus no coração de estar ajudando esta obra, nos ajude se inscrevendo em nosso canal, dando seu like, o seu joinha, né? Fazendo seus comentários e nos ajude para nós atingirmos a meta aí de 500 inscritos. Nós queremos chegar a esse objetivo aí de atingir 500 inscritos até o final do mês de abril. Se você puder sentir no seu coração, Deus tocar no seu coração, nos ajude a fazermos a obra de Deus, tá bom? Vamos ler então a palavra de Deus hoje, que se encontra no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 8, os versículos de número 10, 11, 15 e 18. Estaremos lendo esses 4 versículos. E diz assim a palavra de Deus no capítulo 8 do segundo livro de Samuel, no versículo 10. Mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi, para lhe perguntar como estava e para dar-lhe os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por havê-lo ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as gentes que sujeitara. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi fazia direito e justiça a todo o seu povo. Também Benaia, filho de Joiada, estava com os quereteus e peleteus. Porém, os filhos de Davi eram príncipes. Soberano e eterno Deus, Pai amado, Deus santo e querido, neste momento, em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença e graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade, este privilégio e esta honra imensurável que o Senhor nos concede de adentrarmos a Tua santa e gloriosa presença para fazermos o uso da exposição da Tua santa e poderosa palavra. Senhor, que a Tua palavra vá e que ela faça aquilo para o qual o Senhor a está enviando, pois a Tua palavra ela não volta para Ti vazia, antes ela faz aquilo que lhe apraz e prospera naquilo para o qual o Senhor a está enviando. Que a Tua palavra possa encontrar uma boa terra em nossos corações, para que ela possa cair nesta terra boa e germinar e nascer, crescer, florescer e frutificar, e que os nossos frutos sejam frutos dignos de justiça para a honra e para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Isso é o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amados e queridos, palavra maravilhosa esta da parte do Senhor, nos falando, né, sobre a vitória que o rei Davi teve sobre o rei Hadadezer, né? E contando aqui que Toi, um rei que era amigo de Davi, mandou seu filho Jorão ir dar os parabéns a Davi, né, pela vitória. Mas ele não foi até Davi de mãos vazias, porque Davi é um tipo de Cristo, né? Nós sabemos que o rei Davi é um tipo de Cristo, né? Ele não foi de mãos vazias. Aí diz a palavra que na sua mão trazia vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze. Então, nós entendemos que, pela palavra de Deus, né, os vasos de Deus são aquelas pessoas que Deus usa, os seus servos, os seus profetas. Esses são os vasos de Deus.
Então, há vasos de prata, há vasos de ouro, há vasos de bronze e também há vasos de barro. Os vasos de barro pode parecer que não tem valor nenhum, mas o vaso de barro tem muito valor, porque há um tesouro escondido dentro de vasos de barro, que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós somos um vaso de barro, porque fomos feitos do pó, da terra, e ao pó tornaremos, mas dentro de nós, esses vasos de barro, há um tesouro, e é o Espírito Santo de Deus. Então, amados e queridos, Deus tem seus vasos de honra. A palavra de Deus diz que Deus ele tem os seus vasos de honra. Na casa de Deus há vários vasos, né? E há os vasos de honra, mas de vez em quando, lá escondidinhos, no meio dos vasos, aparece um vaso de desonra, né? Mas eu quero falar aqui dos vasos de honra. Você tem sido um vaso de honra? Deus tem podido te encher e te usar conforme Ele quer? Você tem pregado a palavra do Senhor conforme ela está escrita? Você tem ensinado a palavra do Senhor segundo a própria palavra do Senhor ou segundo as teses de alguns teólogos? O vaso de Deus, ele usa a palavra de Deus, porque Deus lhe deu esta palavra para ele fazer a sua obra. Paulo, quando ele fala, quando ele está preso, ele fala: trazei a minha capa e não se esqueçam dos pergaminhos. Os pergaminhos era a Bíblia que Paulo tinha, porque Paulo estudava a Bíblia para poder ensinar. Ele não ensinava nada fora da Bíblia. Então nós, para ensinar ou para pregar alguma coisa, nós temos que pregar na Bíblia. O que está escrito, diz a palavra de Deus. Porque nós não pregamos uma palavra nossa, nós não pregamos a nossa opinião, a nossa axiologia, entendeu? Nós pregamos a palavra do Senhor. Está escrito. E Deus tem os seus vasos de honra. Nós vemos na palavra de Deus que Daniel era um vaso de honra. Daniel, ele propôs no seu coração não se contaminar com a comida do rei da Babilônia. Por quê? Porque aquelas comidas ali, aquelas bebidas, aqueles vinhos, aquelas iguarias, eram tudo, antes de ser servido, era oferecido aos demônios que o rei de Babilônia chamava de seus deuses. Então, Daniel, mais outros 3 jovens, decidiram não se contaminar com aquela comida, porque elas eram oferecidas aos demônios. E eles passaram a se alimentar somente de legumes. E diz que a aparência deles ficou mais formoso do que os outros que estavam comendo das iguarias do rei, né? E ali Daniel e esses outros 3 jovens foram muito usados por Deus por terem tomado essa sábia decisão. Então, o que nós falamos aqui? A palavra de Deus, ela é pão, porque Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus é um alimento. E aqui Daniel se nega a comer um alimento contaminado. Ele e os outros 3 jovens. Você já parou para pensar no que você está comendo? É um alimento saudável? É um alimento vindo de Deus? É um alimento puro? É um alimento santificado? Ou é um alimento consagrado aos demônios? Então você precisa prestar atenção no que você está comendo.
no que como você está se alimentando. Porque da forma que você se alimenta, você vai estar alimentando a sua alma. Porque nós estamos falando aqui não de comida natural, mas nós estamos falando aqui do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. E você não pode deixar de seguir e de aprender a palavra pura de Deus, a palavra de Deus limpa, a palavra de Deus santa, para comer algumas teses, algumas falácias, né? E algumas fábulas inventadas por homens, criaturas que não se existem, mas que alguns homens criaram e dizem que elas existem. Então você precisa ver se realmente isso tudo está na Bíblia. Porque você tem que ir pelas Escrituras, porque a palavra de Deus é ela que te sustenta, é ela que te fortalece, é ela que vai fazer de você verdadeiramente um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Se você deixar a palavra e começar a seguir filosofias de homens, teses de homens, teologias de homens, você vai se desviar da verdade. Então aqui nós vemos que o vaso de honra, os vasos de Deus, os vasos de honra, são aqueles que não aceitam qualquer coisa. Não. Eles não aceitam qualquer coisa. E Deus, ele tem um cuidado com esses vasos, que quem tocar nesses vasos para usar qualquer coisa neles, que não seja coisas agradáveis a Deus, paga um preço terrível. Nós vemos no livro de Daniel a história do rei Beltesazar. Beltesazar quis desonrar os vasos de Deus. Ele estava lá nas suas luxúrias, nas suas orgias, e ele pegou, o demônio tocou no coração dele, ele falou assim: pega os vasos lá que vieram de Jerusalém, do templo lá do Deus dos judeus, do Deus dos hebreus. Eu quero beber neles. E aí diz que trouxeram à presença do rei os vasos sagrados, foram consagrados ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. E ele, querendo desfazer do Deus Todo-Poderoso, tomou um dos vasos, colocou vinho, e quando ele colocou na boca, surgiu uma mão que rabiscou na parede. Uma palavra que ninguém entendia, ninguém conseguia interpretar. Ele chamou todos os seus sábios, chamou todos os religiosos lá da sua época, que eram considerados sábios, para me perdoar. Eu nasci para te adorar. Me perdoa. Mas vamos continuar. Ele pegou lá os vasos de Deus e colocou vinho. No vaso de Deus não é para colocar vinho. O vaso de Deus não é para colocar vinho, não. Porque os vasos de Deus não é para se embriagar, para usar coisas para embriagar as pessoas, não. No vaso de Deus ele tem que ser cheio do Espírito, o Espírito Santo de Deus. Diz a palavra de Deus, quando ele pegou aqueles vasos e botou vinho, Deus se irou e só enviou parte da mão dele e rabiscou na parede. E então ele ficou preocupado e chamou alguns sábios lá da sua terra, os homens mais sábios, né, os religiosos mais instruídos da sua terra, e ninguém interpretava. Então ele ouviu falar que Daniel era um homem que interpretava esses enigmas. E aí ele chamou Daniel e Daniel interpretou para ele: ó, pesado foste na balança e foste achado em falta. Seu reino foi terminado e você esta noite morrerá. E não aconteceu outra coisa. Por quê? Porque ele tentou tocar nos vasos de Deus de maneira incorreta. Tentou tocar nos vasos de Deus sem fazer a devida reverência. Ele quis ali desonrar o Deus, não os vasos.
mas o Deus dos vasos. E aí, ele morreu, perdeu seu reino, perdeu tudo, por causa de um vasozinho. Não toque nos vasos de Deus, não mexa com os vasos de Deus. Deixa os vasos de Deus ser usados por Deus. Quem é você para impedir que Deus use os seus vasos como Ele quer? Muitas das vezes chega um profeta na igreja e o profeta vai entregar uma profecia e o pastor não quer. Não, não pode não. Quem é você para impedir que Deus use os seus vasos? Há um preço a pagar, porque um homem de Deus, a mulher de Deus, que teme a Deus com temor e com tremor, jamais vai chegar e dizer que Deus mostrou uma visão, que Deus deu uma direção a ele na palavra, sem que Deus tenha dado a ele essa visão, essa direção na palavra. Porque ele não é doido. Nós que servimos a Deus, o servimos com temor e com tremor. Por isso, quando nós falamos alguma coisa, Deus confirma. E quando nós vemos alguma coisa da parte de Deus e nós entregamos, é para edificação da igreja. Nunca para que haja contenda ou destruição na igreja, mas para edificação da igreja e do povo de Deus. Mas Beltsazar, ele quis desonrar os vasos de Deus. Tem muita gente por aí que está desonrando os vasos de Deus. O vaso de Deus já não pode pregar em certas igrejas. Tem igrejas que o vaso de Deus está lá, Deus quer usar, mas o pastor se acha o dono da igreja e não quer deixar o vaso de Deus ser usado. Beltsazar pagou um preço muito caro. Cuidado, examine as escrituras, vê se o que o vaso está falando bate com as escrituras. Examinar as escrituras, e não só as escrituras, mas também pela história da humanidade você poderá compreender muita coisa. Porque a história da humanidade ela é contada pela Bíblia, ela é revelada pela Bíblia em profecia, mas ela depois vai se cumprir. E ela tem se cumprido. Então tudo que tem acontecido no mundo, tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer, já está escrito na Bíblia. Então quando um servo de Deus, uma serva de Deus, tem uma palavra de Deus para entregar, não os impeçais. Porque você pode não estar trabalhando contra a pessoa, contra o vaso, mas contra o dono do vaso. E aí é que mora o perigo. Porque se o dono do vaso se irá, você pode perder a sua vida. E perder toda a sua pompa, perder todo o seu poderio. Porque o dono do vaso é poderoso. Com ele você não pode. Com o vaso você pode, porque o vaso não é nada. Mas o dono do vaso é o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Deus que criou todas as coisas. Então com ele não é bom você se meter. E quando você se mete com o vaso, você está se metendo com o dono do vaso. Porque o Senhor Jesus, quando se apresentou a Saulo de Tarso, que era perseguidor da igreja, ele não disse: Saulo, Saulo, por que tu persegue o meu povo? Por que tu persegue a minha igreja? Não, ele disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O Senhor toma para si aquilo que fazem contra nós. Então louvado seja o nome do Senhor. Que Davi, como eu falei, Davi é um tipo de Cristo. E nós vamos ver aqui, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor. O que quer dizer essa palavra? O rei Davi recebeu aqueles vasos de prata, vasos de ouro e vasos de bronze, e os consagrou ao Senhor. É o que Jesus Cristo fez quando ele morreu na cruz do Calvário. Ele nos comprou para Deus. Ele nos consagrou para Deus através de seu sangue precioso. Ele nos purificou para que nós pudéssemos servir a Deus.
E aqui fala, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor. Nós somos consagrados ao Senhor pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos consagrados ao Senhor pela morte vicária de Cristo no Calvário. Davi fazia, lá no versículo 15, está escrito assim, na segunda parte do versículo, e Davi fazia direito e justiça a todo o seu povo. Esse Davi, conforme eu digo aqui para você, é um tipo de Cristo. Cristo faz direito e justiça a todo o seu povo. Não pense você que você vai humilhar um homem de Deus, humilhar uma mulher de Deus, e que Deus não vai fazer justiça. Deus vai fazer justiça. Não pense você que você vai entristecer um homem de Deus, uma mulher de Deus, e Deus não vai fazer justiça. Deus vai fazer justiça. Você pode se levantar contra um homem, contra uma mulher de Deus, mas você se levante com a certeza de que Deus, ele vai levantar a sua mão contra você. Assim como levantou a mão dele contra Beltesazar. O vaso é um tipo de cristão. Beltesazar não tinha que mexer naqueles vasos. Porque o vaso de ouro, para Deus, não era nada. Mas é que aqueles vasos tinham sido consagrados ao Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você foi consagrado ao Senhor. Você, minha irmã, você foi consagrada ao Senhor. E não é para ninguém botar vinho para você e te levar para o meio de orgia, te levar para o meio de bacanais. Não, não. Longe de nós essas nojeiras, essas imundícies. O que nós temos que ser cheios é cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos fortalece, é a palavra de Deus que nos guia, que nos ensina e que nos capacita para fazer a obra de Deus. No versículo de número 18, na terceira parte do versículo, vai dizer assim: os filhos de Davi eram príncipes. Os filhos de Cristo Jesus são príncipes e princesas. Jesus tem filhos e filhas, e esses são príncipes e princesas, porque o Senhor Jesus é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Então que nós possamos aprender a lidar com esses príncipes e princesas de Deus. Não é de qualquer maneira que nós lidamos com eles, não. Até o profeta, quando ele chega para entregar uma profecia a um outro servo de Deus, ele chega com mansidão, com conversa, com diálogo, mostrando para ele as escrituras, mas com toda educação e com todo respeito. Agora, tem pessoas que estão, às vezes, numa posição de liderança e acham que aqueles que são liderados por ele podem ser humilhados por ele. Não podem. Você não pode humilhar ninguém. Porque só quem pode humilhar alguém é Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que se humilha a si mesmo será exaltado, mas aquele que se exalta a si mesmo será humilhado. Quando você humilha alguém, você está se exaltando. Quando você tenta fazer alguém ser humilhado, você está se exaltando. E Deus diz na sua palavra que Ele mesmo o abaterá. Porque Deus, Ele abate a árvore alta para edificar a árvore pequena. Então que nós possamos pensar, antes de tomarmos qualquer atitude contra um servo de Deus, devemos examinar as Escrituras, nos aprofundar nas Escrituras, para ver se aquilo que aquele homem ou que aquela mulher, aquele servo ou aquela serva está falando, está nas Escrituras realmente como ele diz, está escrito. E se tiver escrito, procure dar ouvidos, porque ele está falando não é para o teu mal, é para o teu bem. Porque o atalaia não vem para prejudicar as pessoas, o atalaia vem para avisar elas, para elas não caírem no abismo. Então, quando ele deu o aviso, está feito, acabou.
a obra dele está feita. Ele pode ir embora para a casa dele e descansar. Aquele que recebeu o aviso, se quiser dar ouvido, vai salvar a sua alma, vai salvar a sua casa. Mas se não quiser dar ouvido, ele vai cair no abismo. Então, que nós possamos nos atentar à palavra de Deus e buscar aprender o que está escrito, ou que você possa guardar esta palavra, esta mensagem no teu coração, e que você possa meditar na palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. Antes de meditar na palavra de Deus, ore, jejue, se consagre, entrega a sua vida a Deus e pede a Deus para que Ele faça de você um instrumento, para que Ele abra o teu entendimento e te dê discernimento espiritual, para que Ele lhe abra a sua palavra e te faça compreender o que Ele está dizendo através da sua palavra, porque a palavra de Deus é espírito e vida. Que nós possamos dar ouvidos à palavra de Deus e não a heresias e a fábulas criadas por homens. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos dê a sua paz. Meu querido, minha querida, muito obrigado. Quero agradecer a todos os que já se inscreveram em nosso canal. Quero agradecer a todos os que têm deixado seus comentários, dado seus likes. O meu muito obrigado e que Deus os abençoe muitíssimo. Que Deus os abençoe grandemente a vocês e as suas famílias e que a boa mão de Deus esteja sobre a vida de vocês para fazer vocês prosperar em todo o seu caminho. Meu muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e não se esqueçam, vamos falar a verdade. Até mais.